Oi, oi, quinto ano, aula de História. E hoje, antes de nós entrarmos na unidade 4 do nosso livro de História, que nós vamos falar hoje sobre uma nova cultura, né? Um novo produto agora, nesse momento aqui do nosso país, do Brasil. Antes disso, nós vamos realizar a correção do último exercício que a tia Andréia deixou em aula passada, quando nós ainda nos estávamos falando do Brasil, Estado e Nação, quando nós falamos da primeira Constituição do Brasil de 1824, lá do caderninho de atividade de vocês. Estão lembrados? Na nossa última aula de História, a tia Andréia tinha deixado atividades da página 15 a 18. Eu deixei as respostas no gabarito lá no mural da turma de vocês, mas eu vou realizar aqui a nossa correção comentada. Combinado? Então vamos lá. Então abram aí o caderninho de atividades na página 15 para depois nós darmos prosseguimento à aula de hoje. Uma aula muito gostosa, tá? Falando sobre uma coisa que eu gosto, eu acho que muita gente gosta também, tá? Mas aguarda um pouquinho. Bem, então vamos lá. Na nossa página 15, nós temos essas três imagens, né? Que vocês deveriam criar o quê? As legendas a respeito dos momentos históricos de cada uma delas, tá? Então, lá na imagem 1, no início do século XIX, a família real mudou-se para a América e a sede do governo português passou a ser no Brasil. Então, mostra aqui na imagem 1 o embarque da família real, ok? Já aqui na imagem 2, ó, vou colocar bem pertinho, tá? Os moradores de Portugal ficam descontentes com essa situação, né, da família real aqui no Brasil e pedem que Dom Pedro voltasse a Portugal. Dom João já tinha retornado e foi a pressão sofrida, né, que Portugal fez contra Dom João para que ele retornasse. E agora, nessa imagem 2, eles pedem a volta de Dom Pedro. E para finalizar, a imagem 3, essa daqui, ela mostra pra gente aqui o que? A sessão do Conselho de Estado, onde Dom Pedro ele sai de uma viagem para verificar se o Brasil estava sendo invadido por algumas tropas de Portugal, e aí ele deixa a sua esposa, Dona Leopoldina, assumindo interinamente ali o Brasil naquele momento. E aí ela se reúne com o Conselho de Estado. Nesse momento ela escreve aquela carta que é enviada a seu marido que estava em viagem, aconselhando a ele que realizasse a proclamação da independência do Brasil. Correto? Então, as legendas eram essas, de acordo com os fatos históricos. Bem, lá na página 16, nós também teremos que responder a tarefa com base nessa imagem aqui, ó. Isso mesmo, ó. Então, na legenda da imagem, nós temos a proclamação da independência, né? E aí a letra A, que acontecimento é retratado na pintura? Bem, a própria legenda nos dá a proclamação da independência. Então, é a resposta da A, de acordo com a imagem e a legenda. Letra B, que personagem é retratado com maior destaque, ou seja, aquele que está centralizado. Então, quem é que nós temos aqui, ó, bem ao centro da nossa imagem? Quem é que está sendo representado aqui com bastante destaque? Dom Pedro, o momento em que ele proclama a nossa independência. E a letra C, uma resposta pessoal, né? Na sua opinião, o artista ele procurou retratar o evento como algo positivo ou negativo. Por quê? Então, para que vocês pudessem responder, vocês teriam que ter o quê? Bastante atenção no comportamento dessas personagens, nas expressões, nos gestos emitidos por eles através dessa retratação.
Então, sendo assim, a gente pode observar que o fato é retratado como algo que positivo, uma vez que essas pessoas retratadas nessa imagem parecem estar comemorando a proclamação. Olha lá, chapéu levantado para o alto, abanando, as mãos para cima, num sinal de comemoração. Ok? Bem, na página 17, nós temos aqui a imagem da Dona Leopoldina e um texto, né? E aí nós fizemos a leitura do texto na aula passada, de que vocês fizessem para responder. E a pergunta é a seguinte: qual foi a influência de Dona Leopoldina no movimento que resultou a independência do Brasil? Nós acabamos de analisar anteriormente uma imagem da Dona Leopoldina reunida com o Conselho de Estado, não foi isso? Então, nesse momento, qual foi a influência dela? Ela assumiu o papel de liderança no movimento, aconselhando o príncipe regente a declarar a independência. Naquele momento ali daquela reunião dela junto ao conselho, que ela estava ali como regente, né? Naquele momento, representando o seu marido que estava em viagem, ela assumiu um papel muito importante. Ela escreveu a carta aconselhando ele a realizar a proclamação da independência. Correto? Bem, e para finalizar a nossa página 18, nós temos no exercício 6 algumas frases. Então, vocês teriam que assinalar as frases corretas sobre a primeira Constituição do Brasil. Então, eu vou ler uma a uma e nós vamos ver quais são as corretas. Tudo bem? Então, a primeira. Toda a população brasileira conquistou o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger seus representantes. Não está correta. Nem todos conquistaram esse direito, tá? De eleger seus representantes, né? Direito à cidadania. Não foi toda a população brasileira. Então, essa não marca. Segunda, apenas homens livres, maiores de 25 anos, com renda mínima de 100 mil réis por ano, podiam exercer a cidadania e eleger seus representantes. Sim, essa tem que ser assinalada, porque de acordo com a nossa Constituição de 1824, somente poderia exercer a cidadania homens livres, maiores de 25 anos, com renda mínima de 100 mil réis por ano, ok? Próxima frase. Estavam excluídos, ou seja, fora do direito ao voto, as mulheres e os cidadãos com renda menor que 100 mil réis. Essa nós vamos marcar também. Bem, cidadão com menor de 100 mil réis já estavam fora, porque só podia ser com renda mínima de 100 mil réis. Se fosse abaixo, já estava fora. E mulheres não votavam. Os escravos aqui não foram cogitados, porque os escravos, eles não eram considerados cidadãos, muito menos pessoas. Eles eram considerados coisas. Então, por isso que eles nem entram nessa alternativa, nessa frase, tá? E a última frase. As pessoas escravizadas podiam votar e eram consideradas cidadãs, que eu acabei de falar. Essa nós não marcamos, porque as pessoas escravizadas não podiam votar, elas não eram consideradas cidadãs, elas eram consideradas coisas, tá? Então, nós marcamos o segundo quadrinho e o terceiro quadrinho, tá? Finalizando, página 18, caderno de atividades de vocês caderno de atividades de história, página 18, exercício 9, para finalizar. Tem um trecho aqui da Constituição do Império do Brasil, escrita original de 1824. Eu vou ler para vocês. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador. Artigo 116. O senhor Dom Pedro I
por unânime aclamação dos povos, atual imperador constitucional e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. Defensor perpétuo é um defensor para a vida toda, ok? Imperará sempre no Brasil, para sempre. Então, lá na letra A, de acordo com esse trecho da Constituição do Império de 1824, nós temos a seguinte questão. De acordo com o texto, qual era o cargo político mais importante do Império? O cargo político mais importante do Império era o cargo de o quê? Imperador. E quem ocupava esse cargo, quem exercia esse cargo era Dom Pedro I. Letra B. O que dizia o texto da Constituição sobre o tempo de permanência do imperador no poder? Bem, lá no artigo 16, que nós lemos, diz que o quê? O atual imperador constitucional e defensor perpétuo imperará sempre no Brasil. Então, com relação ao tempo de permanência do imperador no poder, o texto dizia que o imperador deveria ficar o quê? Para sempre, sempre no poder. Ok, gente? Então, encerramos aí essa parte da linha do tempo, da nossa linha de história, falando sobre Brasil, Estado, uma nação. Brasil agora com o seu imperador, Dom Pedro I, com a sua primeira Constituição e dando início agora a uma nova cultura, a uma nova riqueza, a uma nova geração de lucros dentro do Brasil, tá? Então agora nós vamos iniciar a unidade 4 do nosso livro de História, unidade 4. Então agora a cultura do café e o processo de luta pela abolição da escravidão põe em evidência dois temas que estarão relacionados aqui nessa unidade. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre a cultura do café e o processo de luta para se acabar, para abolir a escravidão, ok? Então, esses serão os temas pautados aqui na nossa aula de história. Bem, eu preparei até para simbolizar aqui, ó, a minha xícara, olha lá, coffee, que é o tema da nossa aulinha de hoje. Eu até falei, acho que muita gente gosta, eu gosto, muita gente gosta, né? Assim que o café foi trazido para o Brasil, vocês estão lembrados, nós trabalhamos isso lá no 4º ano, estão lembrados? Ele era plantado nos jardins das casas e era cultivado como remédio, como erva medicinal. As pessoas utilizavam o café como remédio. Então, todo jardim, as pessoas tinham mudinhas de café, né? Dessa bebida aqui rica e muito valiosa. Uma bebida que transformou o Brasil, que trouxe muita riqueza, muito lucro, muita transformação no cenário brasileiro. E é isso que nós vamos tratar agora na nossa aula de História. A cultura do café e o fim da escravidão. Vamos lá? Bem, primeira coisa que eu vou pedir a vocês é que vocês abram o livro de história de vocês na página 60, tá? Vocês têm essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma imagem de um terreiro de café, tá? É assim que é chamado, terreiro de café. Depois que colhe o café, que tira o café das arvorezinhas, colhe o fruto, ele é colocado aqui, ó, nesse terreiro para secar. E nessa imagem nós podemos perceber, ó, a presença maciça da mão de obra escrava, né, no manuseio desse produto do café, né? As pessoas aqui, os escravizados, estão trabalhando nessa fazenda de café. A maior parte do trabalho voltado para o café era toda realizada pela mão de obra escrava, ou seja, o plantio, a colheita
a secagem, a abanação, o ensacamento e o transporte desse café até os navios para serem enviados para fora do Brasil. Tudo isso ainda era realizado pela mão de obra escrava, tá? Então, como eu já disse anteriormente, o café agora, ele veio assim como o ouro. E ele tornou-se um produto que gerou muita riqueza para o Brasil, tá? Vamos então abrir o nosso livro na página 62. Peguem, por favor, o marca-texto de vocês, página 62 do livro de História, que a tia Andréia vai lendo, e algumas partes do livro eu vou sinalizar para que vocês marquem, que vão ser importantes para a realização da atividade que a tia Andréia vai passar a seguir, ok? Bem, antes de prosseguir, quando a tia falou aqui que a mão escrava, ela participava basicamente de toda a etapa desse plantio, dessa produção do café, desde que ele foi plantado até levar aos navios para serem enviados para outros países para comercializar, eu falei do ensacamento. Ele era, transportado em sacos como esse, de café, sacos de sisal, onde os escravos carregavam até os navios para serem comercializados em outros países, tá? Porque era um produto muito valioso. E o Brasil, em decorrência do solo, do seu clima, houve uma excelente adaptação do produto aqui nas nossas terras, tá? Então, era utilizado, no caso do ensacamento, sacos como esses de sisal para transportar o café até os navios, tá? Bem, então vamos lá. Página 62, marca texto na mão. A cultura do café. O café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira. Então, essa primeira frase, eu quero que vocês passem o marca-texto de vocês. Eu vou repetir. Página 62, primeira frase. O café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira. Parou. Quando tiver que marcar, te avisa de novo, tá? No primeiro semestre de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. No passado, sua importância era ainda maior. Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café correspondia a 3/4, ou seja, 75% de tudo que o Brasil exportava para o exterior, de todos os produtos que o Brasil mandava para fora do Brasil, tá? 75%. Aqui nós temos um mapa que mostra o Brasil e expansão do café, início do século XIX até 1880, nesse mapinha aqui que vocês vão poder acompanhar, tá? Toda essa expansão. A produção do café se difundiu do litoral fluminense para grande parte do estado de São Paulo, o sul de Minas e Espírito Santo. E no século XX, Paraná, Mato Grosso e Goiás também se tornaram produtores. A gente chama esse período da marcha do café. Foi quando ele foi, marchando, né? Ocupando outras regiões, né? Aumentando aí o seu poderio. Bem, na colheita, fase mais trabalhosa da produção de café, exigia-se muito dos escravizados. Peguem o marca-texto e marquem essa frase também, vou repetir. Na colheita, fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados. Ok? Marcaram? Então vamos continuar a leitura. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas novas e dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho escravo, né? Porque o trabalho escravo, apesar da Constituição que a gente viu de 1824, ele ainda permanecia. Era o trabalho escravo,
que alavancava as atividades ainda aqui do nosso país, né? Vamos para a página 63, nós vamos falar sobre café e modernidade. O dinheiro acumulado com a exportação do café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Como eu falei, o café produzido ele era exportado e era um produto muito valioso. Então isso gerou muito lucro para o Brasil. Então, o lucro desse dinheiro, dessa venda de café, ela deu início à industrialização aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Então, em 1840 e 1860, produtos manufaturados como chapéu, tecidos, calçados e outros, antes eram importados, né? A gente tinha que pedir para vir de outros países, a partir de agora não era mais preciso. Eles começaram a ser produzidos no Brasil, por conta desse processo de industrialização, graças ao lucro que o café trouxe, tá? A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. Então, eu quero que vocês passem o marca-texto nessa frase também. Vamos lá, segundo parágrafo da página 63, primeira frase. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. Marcaram? Então vamos continuar. A primeira ferrovia, Estrada de Ferro Petrópolis, foi inaugurada em 1854 e ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra de Estrela, no atual Magé. Em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Antes da sua construção, o café produzido no interior de São Paulo, gente, ele era transportado por tropas em mulas e levados até o porto. O porto ficava em Santos, para poder colocar nos navios e serem levados para comercializar em outros países. Isso antes da construção das ferrovias. Então, a construção da ferrovia tornou o transporte do café até o Porto de Santos mais rápido e eficiente. Então, marquem para mim também, marca texto, na última frase do terceiro parágrafo, da página 63. A construção da ferrovia tornou o transporte do café até o Porto de Santos mais rápido e eficiente, ok? Bem, logo abaixo vocês vão ter dois exercícios para vocês resolverem agora na aula. Um exercício 1, que vocês vão ter que comparar os gráficos a seguir e responder as questões no caderno de história, ok? Questão 1, A, B e C, da página 63. E vocês vão responder também a questão 2, tudo no caderno de história. Vocês vão relatar para mim mudanças que ocorreram no Brasil por causa da economia do café. Combinado? Página 63. Agora nós vamos falar um pouquinho, vamos iniciar, como eu disse para vocês, nessa unidade a gente ia falar sobre a cultura do café e esse processo de luta pela abolição da escravidão, que é um processo, nós vamos dar início. Vocês vão ver que ele vai se estender durante um período aí da nossa história. Nós vamos então falar na página 64 sobre o fim do tráfico de escravizados, ok? Então vamos lá, página 64, acompanha a leitura com a tia Andréia. Durante mais de 3 séculos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira. Essas pessoas faziam a maior parte do trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e nas cidades. Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. Eu quero que vocês passem o marca-texto na palavra negociantes. Negociantes eram as pessoas que tinham maiores lucros, fontes de lucro, com a questão do tráfico de escravizados. Esses negociantes, eles eram portugueses e brasileiros. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação
de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio. Sendo assim, o que acontecia? O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. Mas as autoridades brasileiras continuavam tolerantes em relação a essas embarcações, continuavam chegando aqui no Brasil essas embarcações carregadas de escravizados. Então, descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou em 1845 uma lei. Essa lei dava à Marinha Inglesa o direito de aprisionar as embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Então, os navios patrulhas, que é quem tomava conta, verificando esses navios negreiros, passavam então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegasse ao Brasil. Tá? Então, diante dessa situação, diante desse impasse entre os brasileiros e os ingleses, o governo do Brasil então aprovou uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, uma lei de 1850, que pôs fim, prestem atenção, pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados. Pôs fim ao tráfico, né, a esse transporte. Mas os escravos que aqui já existiam, já estavam, permaneciam na condição de escravizados, tá? Contudo, as fazendas de café continuavam dependentes da mão de obra escrava e o tráfico interno de escravizados, que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudeste, continuava. Não vinha por mar, mas os escravos que estavam no território brasileiro em outras regiões, eles eram facilmente levados para essas fazendas de café que dominavam ali o Sudeste. Então, esse tráfico continuava a existir por terra dentro do território brasileiro. Entenderam? Bem, sendo assim, vocês também irão realizar, além do exercício da página 63, 1 e 2, vocês vão fazer também um exercício sobre o assunto que a tia Andréia tratou agora com vocês na página 65. Página 65 do livro de História. São 2 exercícios. No primeiro, vocês vão observar uma imagem, ler a legenda e responder as questões. Então, é só ter atenção na imagem e na legenda. No segundo exercício, vocês vão ter uma tabela e, através dessa tabela, vocês vão responder as questões, tá? O exercício 2, da página 65, vocês, por favor, respondam no caderno de História. Combinado, gente? Bem, além desse exercício no livro de História, eu vou deixar também para fixação no nosso caderno de atividades as páginas 19, a cultura do café e o fim da escravidão, página 19 e página 20, ok? A página 19 e a página 20, página 19 e página 20 do caderno de atividades é a nossa atividade de para casa. É aquela que a tia Andréia já orientou vocês, que vocês devem postar no mural da turma, tá? Então, vocês têm aula hoje, vocês têm até o dia seguinte para postar para mim. Esse aqui, tá? Então, vou repetir. Páginas 19 e 20 do caderninho de atividades, tá? E vou deixar também, lá no mural da turma de vocês, uma atividade interativa. É uma cruzadinha, tá? Uma cruzadinha, vocês vão clicar, é só clicar, já vai abrir para vocês o link, clica em começar. E ali, quando vocês clicarem na numeração da cruzadinha, ela vai abrir para vocês a questão e vocês têm que digitar a palavra dentro dos quadradinhos, ok? Essa cruzadinha é uma cruzadinha que nós vamos trabalhar, né? Fixar os conteúdo da aula de hoje de História, a cultura do café, ok? Espero que vocês gostem. É mais uma atividade interativa que eu sei que vocês estão me dando um retorno que está sendo bem positivo, né? Então, gente, estudem e até a nossa próxima aula de História, tá?
Beijo grande em todos vocês.